facto, voltou-se aos valores medievais, não é? Ou seja, fechamos em casa até passar a tempestade. E, portanto, os manuais não dizem isso, não é? Mas o medo levou a isso. E isto, o que é preocupante é que, como bem acentuou, ou aflorou, há aqui uma questão central que desapareceu do discurso, não é? Ou seja, a diferença entre infecção e doença desapareceu na Covid. Nós temos, todos os dias, 10 mil doentes, ou 5 mil, ou quantos forem. Temos casos de Covid. Ora, nós não temos casos de Covid. Nós temos casos de infecção que não são doença. Nós sabemos que 90% das pessoas que se infectam não têm doença. E, portanto, não há uma justificação para as medidas de, mesmo preocupação do Serviço Nacional de Saúde vai cair, porque vai haver muita gente. Não é verdade, não há essa justificação. E, portanto, há desde o início uma mistificação de agravamento da lógica do medo da sociedade. E isto é eu acho que o exemplo mais... Como é que isto tomou conta do mundo? É essa uma interrogação que eu tenho de vez em quando, não é? Porque não tenho resposta, mas eu, durante toda a vida, fui muito à África, trabalhei muito em África. Eu não vou citar esses números globais que falou, que podíamos utilizar aqui à exaustão, mas eu só queria dizer que em Angola, neste momento, haverá cerca de 300 pessoas cuja morte foi atribuída à Covid. O Ministério da Saúde de Angola, há um mês, saiu nos jornais, que morriam por dia nos hospitais de Angola por subnutrição, malnutrição, 40 crianças diariamente. E disse também que por dia morriam por malária nos hospitais de Angola 20 crianças diariamente. Ou seja, 60 mortes evitáveis diariamente de crianças. O que quer dizer que 5 vezes 6, 30, que 5 dias de mortes de crianças são iguais a 8 meses de sociedade fechada por 300 mortes de Covid. Com o agravante que os 300 mortos já viveram e as criancinhas não viveram. Portanto, como é que esta paranoia se instala num país e noutro, e noutro, e noutro, e noutro? Podemos dizer que é uma forma de dominar politicamente o país porque as sociedades foram fechadas, mesmo aquelas que poucas liberdades e direitos os cidadãos tinham. Mas há aqui assim algo, para quem gosta de pensar as contradições sociais, que é de facto muito, muito confrangedor na minha perspectiva pessoal. Como é que a sociedade, uma atrás de outra, aceitam isto? Mas o pior de tudo isso, e eu tive muito gosto em ouvi-lo, é que a doutora Raquel Varal também referiu, é que nós estamos caminhando progressivamente para uma sociedade em que o direito à diferença deixa de existir. O direito à opinião diferente deixa de existir. Quer dizer, como disse, brincando e bem, que eu de vez em quando deitei umas palavras ao vento, mas não é por acaso que é de vez em quando. Ou seja, eu tenho colegas e amigos que, esses então, nem os deixam abrir a boca, porque eles não vão dizer a desgraça que a televisão espera que digam, não é? E, portanto, eu sou criticado, ainda bem, quer dizer que alguém ouviu, muito bem, discorda, muito bem, mas passa a haver uma desconsideração pela opinião diferente. E isto está-se a instalar progressivamente na sociedade. Não é em relação a mim, é em relação à sociedade. Ou seja, é o preto e o branco que é a contradição total com os valores da Constituição e da cidadania. E, portanto, eu acho que
esta é uma outra consequência, num plano social, que muito me preocupa. Como é evidente, ninguém seguiu nenhum manual de epidemiologia ou da história das infecções por doenças virais transmitidas por via aérea. Todos nós sabemos que a gripe está instalada aí todos os anos, este ano não há, e nós não contamos os casos de gripe. Contamos os casos de gripe que morrem e que são doença grave. Os que são doença ligeira passaram e viveram. E no outro ano outra vez. E todos eles, toda a sociedade está infectada. E se nós olharmos, não é? A primeira vez que eu fui à televisão, logo no início, num debate muito interessante, que era sobre porque é que os meios de comunicação social estavam a ser tão negativistas em relação ao que estava a passar. E eu tive o descaramento de dizer que, bem, olhemos para a morte pela gripe, não é? E vejamos quais são o impacto da gripe na sociedade e vejamos o impacto desta epidemia. E como é que a gripe não fecha a sociedade e esta tem consequências catastróficas económicas e sociais, como estamos a ver. Bem, é claro que levei muitas críticas de muita gente, estão no seu direito, e a mim não me incomodou, mas eu, hoje, 9 meses passados de epidemia, se olharmos para a epidemia de gripe mais recente dos tempos atuais, que foi em 1998-99, morreram em 3 meses, 4 meses de epidemia de gripe, havendo vacinação contra a gripe, morreram em Portugal 8.519 pessoas, segundo os dados da Direção-Geral de Saúde, os dados oficiais do INE. Ou seja, ao fim de 9 meses desta tragédia social que estamos a viver, já morreu demasiada gente, é evidente, podia não ter morrido, também sabemos, mas ainda não atingimos os 8.519. E temos a sociedade destruída há 9 meses. Portanto, a necessidade de ser capaz de comparar, ou de olhar para o lado, não é? Ou de olhar para trás, é uma necessidade que deveria ser dita a quem está próximo dos políticos. Mas quem está próximo não diz isto seguramente, não é? Os meus colegas que pensam como eu e que são ouvidos, mas não são acolhidas as previsões e as posições deles, não é? Porque passou a ser desprestigiante academicamente, não é? Dizer aquilo que não é política corretamente. E os cientistas, entre aspas, muitos que andam à volta do poder, dizem e constroem aquilo que o poder quer ouvir, ou que eles também querem, não é? Porque eu continuo a não compreender como é que um virologista fala sobre a problemática da sociedade. Ele sabe de vírus. Eu não sei de vírus. Sei o beabá. Sei aquilo que tenho que saber. Mas uma doença na sociedade implica uma outra visão. Como é que um matemático faziam coisas muito interessantes, e são importantes, mas não são verdades absolutas. E passaram a ser os detentores de uma verdade que se impõe. E quando erram, ninguém os preocupa. Então, mas o senhor disse que ia haver isto e agora, afinal, não aconteceu. Quer explicar porque é que aconteceu, como é que enganou, o que é que aconteceu? Ninguém questiona ninguém. E, portanto, há aqui não quero dizer paranoia social, mas há aqui, de facto, uma doença que se apoderou da nossa sociedade, dos meios de comunicação, e que criou-se assim um ciclo vicioso, acho eu, não é? Entre o que os políticos ouvem, o que os políticos decidem, o que os cientistas dizem, e temos aí um novo pequeno mundo de poder que se instalou, mas que não foi só entre nós, é em todo lado. Nos lados onde os políticos são mais incapazes, digo eu, se me permitem avaliar políticos, a desgraça é maior, não é? Veja-se a Inglaterra, onde o Primeiro-Ministro
À segunda-feira manda fechar as escolas, à terça diz afinal não fecham, e à quarta diz que fecham outra vez. Isto aconteceu, de facto, não é? Pronto. Ou seja, não há uma linha de ação, seja ela qual for, não é? Seja a linha de ação de fechar. Sim, senhora, feche-se. Mas, então, haja... Pronto. Em que, passado 3 meses da infecção estar instalada, ainda não havia máscaras para distribuir nos lares, porque contrataram uma multinacional de consultadoria para tratarem dos testes e de não sei de quê. E, portanto, há todo uma desorganização que leva... Porque os mortos não acontecem por acaso, acontecem por responsabilidade das decisões políticas, claramente. Não é? Vemos como é que aqui assim em Espanha houve uma catástrofe total em Madrid, na primeira fase, com aqueles milhares de mortos. Porquê? Porque durante 20 anos foram destruídos sistematicamente os serviços de saúde públicos. Passou a haver só serviços privados, que não têm que responder a uma situação de epidemia. E, portanto, a catástrofe estão lá, os mortos estão lá contadinhos. E, portanto, vemos a Bélgica, onde a desconsideração por quem está nos lares é total, não é? Que passou a semana passada. A Bélgica, com menos população que Portugal, a semana passada passou os seus 20 mil mortos. Quais são esses 20 mil mortos? Onde é que eles estão? Não são as pessoas que vão aos hospitais, são as pessoas que não saem de casa e que não saíram. E, portanto, a linha política é determinante para a evolução da epidemia. O que eu digo em relação a Portugal, se me permitem, é que, pelo menos, tem havido uma lógica de processo. Tem havido alguma tentativa de não esmagar completamente a economia. Mas esta situação que estamos a viver e tudo aquilo que eu estou a ver nas últimas semanas não vem ajudar, não é? Lamento dizer que o Sr. Presidente da República tem um comportamento que não é um comportamento tranquilizador da sociedade. Alguém que faz um teste todos os dias, não é? Quer dizer, isto para não discutirmos as questões técnicas do que é que são os testes, de como é que são organizados, dos positivos e dos falsos positivos, etc. Deixemos essa discussão técnica, não é? Mas os poderes têm que dar sinais positivos à sociedade e não dar sinais de intranquilidade que vão agravar o medo e vão fazer com que as pessoas, como disse muito bem, as pessoas aceitam. O que é preocupante é como é que as pessoas aceitam que serem coartadas em coisas muito simples do seu dia-a-dia. E, portanto, isto, não sou tão pessimista como diz, não é? Mas isto não augura nada de bom. É claro que, porque é que, para mim, na minha perspectiva de saúde pública, não é a indústria ou o trabalho que motivam um certo tipo de decisões políticas, não é? Ou seja, quem é que se agita na rua e quem é que faz a transmissão da doença? Não é quem está no seu posto na fábrica o dia inteiro. São os serviços. É quem faz com que a vida social se agite, não é? E, portanto, os governos procuram fechar aquilo que é a vida social, não é? Restaurantes, a cultura, o desporto, o que leva as pessoas a andar na rua sem ser o ir para o trabalho e vir para o trabalho. E, portanto, por isso é que fecham aquilo que fecham, não é? Isto numa perspectiva da transmissão da doença, não é? Na perspectiva económica, eu aceito a sua leitura, mas eu respondo a uma questão que foi posta, que foi da qualidade, entre aspas, da atribuição da causa de morte nos diferentes países. Eu acho que a questão é legítima. E nós sabemos que há aqui sim uma grande variabilidade, ou alguma variabilidade. Podemos dizer que ao longo dos anos, ao longo destes meses, digamos assim, tem havido uma aproximação e os países que tinham grandes diferenças têm-se aproximado daquilo que é um denominador comum. É evidente que nós sabemos hoje claramente que a Covid não é causa de morte, é um desencadeador de morte. Há casos em que é, um pequeno grupo, mas como outras doenças virais correntes, que são... As pessoas da área das doenças sabem que uma doença que se contagia muito, mata pouco. Uma doença que mata muito, contagia-se pouco, porque há uma grande limitação
face àqueles que, e foi o caso que aconteceu com o SARS-1, não é? Anterior, por exemplo. Mas pronto, deixando isso, dizer que, de facto, mesmo a França, que ao princípio quem morria nos lares não contava, toda a gente passou a contar os mortos com Covid, são atribuídos à Covid. Mas nós sabemos que a Covid é um desencadeador da morte nas pessoas que têm outras patologias. Por isso é que vemos pessoas muito idosas, algumas, que são saudáveis. O professor faz por ser saudável, provavelmente, se tiver Covid, continuará, passará pela infecção sem problemas. E isso é fácil. Agora, eu, não é, que tenho 10 quilos a mais, e que de vez em quando, ao fim da semana, olho com ironia para o meu telemóvel, que me diz quantos passos é que andei e quantas casas subi, eu tenho um risco incomensuravelmente maior do que o professor. Mas pronto, cada um tem os seus estilos de vida e tem que os assumir. Eu gostava de discordar num ponto aqui assim do professor, em relação aos jovens. Está bem que eu, pela minha atividade profissional, como professor de uma faculdade de medicina, eu tinha, utilizando uma palavra social de outros tempos, a nata dos alunos do ensino secundário. É um facto. Mas a minha visão, que dos jovens, da maior parte deles de hoje, que entram nas universidades, há uma corrida muito grande àquilo que é os cursos da tecnologia, daqueles que são competentes e que têm ambição. E estes jovens podem desconhecer os clássicos, mas têm uma noção de crítica muito grande sobre os factos, pelo menos aqueles com quem eu trabalhava, não é? Os factos que são determinantes, os elementos determinantes da sociedade, não é? Eles sabiam que havia Constituição, eles sabiam que havia uma Declaração de Direitos Humanos, eles sabiam que tinham uma lógica da saúde, eles também sabiam que se não fossem os melhores, que estavam mal, apesar de serem a nata, não é? Portanto, a minha visão é deformada por trabalhar com alunos que tinham muito boas notas. Eu só gostava de dizer uma última palavra sobre as elites. Eu acho que eu todos os dias de manhã, por defeito ou por feitio, pego no telemóvel, que agora é mais fácil, houve um tempo em que levantava-me cedo, sempre levantei por defeito, não é? Não sou como o senhor Presidente da República, que dorme 4 horas, mas eu acordo sempre muito cedo, sou daqueles que acorda cedo e dorme pouco, depois durmo um bocadinho à tarde. Eu ia aos quiosques comprar os jornais que eu procurava, onde sabia que havia jornais internacionais. Eu de manhã abro ali e vejo o que é que diz o Guardian, a BBC, o Le Monde, o El País e pronto. E depois vejo o que é que diz atualmente o Público, ponto parágrafo. E vejo as outras capas de todos, porque, bem, sou obrigado. E o que é que eu vejo? É que também, naqueles que são os formadores da opinião, deixou de haver uma referência, uma elite. Ou seja, os mesmos vícios que eu encontro nos jornais portugueses, eu encontro nas primeiras páginas destes jornais, salvo um ou outro artigo que se tem que procurar. Mas aquilo que é a manchete, aquilo que são as 3 primeiras notícias, são, permitam-me, não querendo ofender os jornalistas, não são boas como eu gostava que fossem, não são construtivas, não são refletoras de impulsionar a sociedade, não exigem espírito crítico, pelo contrário, são sempre notícias de coisas negativas, de fatores determinantes do menos bom e por aí fora. E, portanto, estes formadores de opinião são essenciais, mesmo para os maus alunos que não conseguiram na escola ter espírito crítico, a sociedade não os fomenta.
e depois a nossa elite política é uma elite, sem ofensa, de pessoas funcionários, não é? De pessoas que não tiveram experiências individuais na sociedade de ter responsabilidades próprias. E depois vemos a crise económica e social. Para eles não há crise económica e social, porque há empregados das fábricas e há funcionários. Toda aquela área das pessoas que, pela sua iniciativa, conseguiu ter o seu negócio e trabalhar, não existe essa preocupação. Não me parece que exista, porque se existisse, não se tomavam medidas tão dilapidadoras daquilo que foi o que pessoas levaram anos a construir e em 8 meses ou em 6 meses de epidemia se viram destruídas. E, portanto, há a nossa elite política não vem nem de uma elite de empreendedores, nem vem de uma elite intelectual. Vão buscar um ou outro às universidades, mas as nossas universidades também progressivamente têm pedido o espírito crítico. E eu digo, contra a minha universidade e contra as minhas faculdades de medicina, que em vez de utilizarem a situação única de uma epidemia para porem lá os alunos do último ano a vivenciarem o que é uma resposta hospitalar ou não hospitalar a uma epidemia, disseram que não há estágios porque há uma epidemia. Quer dizer, eu acho que isto foi decidido pelo Conselho dos Diretores das Escolas Médicas Portuguesas. E, portanto, isto é, de facto, também a este nível, a ausência de espírito crítico e de espírito de arriscar, que é forçoso, com o espírito crítico implica um risco, também não existiu e não existe. E, portanto, eu vejo com muito pessimismo aqui, não é? As nossas elites e as elites europeias. Quer dizer, eu, olhando para a Europa, não é? Lamento dizer, não é? Que o nosso primeiro-ministro, comparado com os Johnson, comparado com os belgas que não sabem quem são, comparado com o Soares aqui ao lado, comparado com o Macron em França, eu peço desculpa, mas ele não me envergonha. Quer dizer, se eu olhar para os outros países europeus, o que quer dizer que a Europa, na qual nós estamos e na qual depositamos tantas esperanças para um futuro, não tem, neste momento, a meu ver, líderes, elites capazes de a fazer avançar como ela deveria fazer, se olharmos para os outros blocos, não é? Portanto, eu nisso estou pessimista quanto às nossas elites e quanto às elites europeias. Já as mundiais pode ser que mudem, não é? Há algumas noutros países, mas a elite mais consistente é aquela que não traz nada de bom à cidadania, nem à sociedade, nem à democracia, que é a elite chinesa. Ponto parágrafo. E isso é que é lamentável.